Ações muito importantes no ambiente de trabalho. Nós vamos conversar com o Dr. Maurício Góes, que já está conosco, conectado na linha no Bandeirantes Acontece. Dr. Maurício, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, Vitória. E boa tarde também aos ouvintes. O prazer é todo meu de participar com vocês do teu programa, Macalossi. Muito bem. Dr. Maurício, para as empresas e para os trabalhadores, qual é a mudança fundamental que a norma regulamentadora 1 representa, principalmente em relação à saúde mental? Muito bom. É importante que os ouvintes tenham em mente o que tu disseste agora nas tuas palavras, ou muitas pessoas talvez não saibam que existe, principalmente os leigos, aqueles que não têm a formação jurídica, o que é uma NR. É uma norma regulamentadora, como tu bem falaste, e essas normas regulamentadoras, elas são determinadas pela CLT, que sejam as normas que cuidem de todas as regras de ambiente, de meio ambiente de trabalho, segurança, saúde e higiene do trabalho. E, portanto, o Ministério do Trabalho, ainda lá em 1978, editou várias normas regulamentadoras, que vêm ao longo do tempo sendo alteradas, como a própria NR1. Então, toda a matéria de meio ambiente de trabalho é cuidada por essas normas regulamentadoras. E, como tu bem disseste, em 2024, houve uma alteração da NR1, da norma regulamentadora 1. E o que trata essa norma regulamentadora 1? Ela cuida dos riscos existentes na empresa. Riscos desenvolvidos nas atividades dos trabalhadores. Mas é claro que antes, inclusive, Macalossi, ela era chamada, inclusive, na época, ela era chamada de PPRA. E hoje ela é chamada de PGR. Ou seja, ela antes era um plano de prevenção de riscos e hoje ela significa um plano de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Esse PGR, que veio então com a NR1, e que já vinha com a NR1 e que foi modificada, qual o impacto principal que gera? Os empregadores, além dos riscos físicos e químicos, vão precisar, e biológicos, precisam obrigatoriamente também, Macalossi, identificar os riscos psicossociais. E aqui é um tema bastante delicado. Tem subjetivismos aí que são muito importantes, né, doutor Góes? Evidente, até porque esses subjetivismos que tu colocas já vinha aparecendo e vem aparecendo em reclamações trabalhistas, em ações indenizatórias, muito antes da própria alteração da NR1 em 2024 a respeito desses riscos psicossociais. Além dessa carga de subjetividade, fica a dúvida de como identificar e como fazer, como montar, estruturar um plano para prevenir. Por quê, Macalossi? Porque eu acho que é importante explicar para os ouvintes. A ideia da legislação não é indenizar, não é judicializar. A ideia da legislação é prevenir. E, portanto, o que fez a NR é se atualizar. E, principalmente depois da pandemia, nós podemos considerar que houve um aumento desses riscos psicossociais. E esses riscos têm várias origens, várias causas, ainda que haja subjetividade. E essa é uma das grandes dúvidas. Como implementar na prática, como o empregador deverá verificar, como o empregador deverá identificar e prevenir esses riscos psicossociais. Então, resumindo na resposta à tua primeira pergunta, para quem nos ouve, a NR1 teve uma modificação significativa. Qual? O empregador, além dos riscos tradicionais, precisará se preparar e demonstrar que tem um plano de prevenção contra riscos psicossociais. Os nossos ouvintes são todos muito bem informados. O Marcelo Lacerda mandou aqui uma mensagem. Eu não sei se o senhor conhece o livro, doutor Maurício, mas ele mandou aqui uma mensagem dizendo que o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que ele considera uma das maiores autoridades em saúde do trabalhador no Brasil, tem um livro clássico chamado Indenização por Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional. E ele
menciona aqui que o Brasil é o campeão em acidentes de trabalho e doença ocupacional no mundo. Você acha que essa atualização da NR1, ela possibilita a derrubada desses indicadores alarmantes? Vamos lá. Primeiro dizer ao Marcelo Lacerda que eu tive a honra de dividir lá na PUC uma disciplina de ações indenizatórias e de doenças do trabalho com o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que me presenteou com esse livro, e ele tem toda a razão. Eu falo isso para os meus orientandos, graduação, especialização e mestrado, também lá na Unicinos, e sempre digo, Macalossi, quem falará sobre doença, acidentes laborais, precisa ter a obra do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que também tive a oportunidade de fazer algumas lives com ele, é uma autoridade sobre o assunto. E, de fato, o Marcelo Lacerda traz aqui um ponto bastante importante, e até para informar a ele, eu também, da mesma forma, o meu livro sobre meio ambiente e trabalho, que derivou da minha dissertação, da minha tese de doutorado, trabalhou também essas questões de prevenção e precaução. E, assim como, seguindo a esteira do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, fiz uma pesquisa no livro, aonde aponta que já há mais de 15 anos o Brasil é campeão mundial em acidentes e doenças no mundo, como aqui destacou o Lacerda. E isso vem também nessa tendência, Macalossi, por quê? Porque o Brasil ele tem uma legislação muito farta acerca das normas de saúde e segurança do trabalho, mas baseado só em prevenção, só em riscos que se conhece. Precaução, que vem do direito ambiental de forma geral, é atacar os riscos que não se conhece. Mas, Maurício, como atacar os riscos que não se conhece? E aí é uma das coisas que o próprio professor Sebastião Geraldo de Oliveira, aí citado, traz, que também precisamos pensar na precaução. E, por enquanto, o que se esboça, Macalossi, é que a gente vai continuar ostentando esse primeiro lugar de campeão mundial de acidentes e doenças. E agora, cada vez mais, as estatísticas mostram, como no ano passado, que houve 270 mil benefícios previdenciários decorrentes de doenças ocupacionais com riscos psicossociais. Então, é bem verdade, como traz o nosso ouvinte, e essa alteração vem também pensando nesse movimento. Agora, Macalossi, Vitória e ouvintes, se não houver uma mudança de mentalidade, tanto do empregado como do empregador, e tenho defendido isso, enquanto o meio ambiente for considerado gasto e não investimento, continuaremos ostentando o primeiro lugar. Doutor Maurício, uma última pergunta, e eu reputo que essa pergunta é importante até para a questão básica do direito, que é a segurança jurídica. Sim. Você acredita que as empresas estão preparadas para se adaptarem às determinações dessa nova norma regulamentatória? Não estão. Obviamente que eu não vou generalizar, trabalho com várias empresas que já têm um formato para isso, mas não estão preparadas até porque existem dúvidas de como implementar. Mas o fato de existir dúvida não significa que deve se acomodar. Mas Maurício, houve uma prorrogação. Essa parte, o item 1.5 da NR, que fala dos riscos psicossociais, só entra em vigor no ano que vem. Eu discordo. Não é que não entre em vigor, está em vigor. Mas o Ministério do Trabalho só vai fiscalizar e sancionar no ano que vem. Mas o que acontece, Macalossi? As empresas não estão prontas, mas precisam começar desde já a se aprontar. De que forma? Começar primeiro, criar grupos multidisciplinares, ter psicólogos do trabalho, médicos do trabalho, advogados, engenheiros do trabalho, para que juntos possam fazer um PGR concreto, real, não para agradar a empresa, mas um PGR real, com os riscos reais. Depois disso tem que se identificar os setores em que ocorre isso. Junto com o RH, quantos atestados com patologias de origem psicossocial estão sendo apresentados? Como podemos evitar? Tem casos de assédio moral? Tem casos de assédio sexual? Tem casos de bullying? Nós temos pessoas com deficiência que apresentam também
problemas que precisam ser trabalhados e evitados, só assim, Macalossi, é que vai se conseguir preparar. Pela experiência do que vejo, não. A maioria não está preparada para isso. Tem um ano para fazer isso, mas eu digo sempre, tem um ano, mas não espere, porque isso realmente vai entrar em vigor. Já ouvi de alguns dizendo que vai haver um movimento para tentar evitar que isso ocorra, e até sou contra, mesmo como advogado de empresa, sou contra tirar isso da ANR. Não, as empresas precisam se preparar. Por enquanto, temos que nos conscientizar e começar a estruturar isso. Por quê? Porque é o que eu lembro, Macalossi, prorrogação não é acomodação. As empresas precisam agilizar esse aspecto. Muito bem, doutor Maurício, obrigado pela participação aqui. O tema é absolutamente necessário e nesse período voltaremos a conversar até para ir conscientizando, né, as empresas da necessidade de implementação, sem considerar o histórico de prorrogações que existe, infelizmente, na cultura política brasileira de ir empurrando com a barriga a implementação de atualizações necessárias. Lhe deixo a última palavra. Obrigado, doutor Maurício. Eu que agradeço a oportunidade e conte comigo, Macalossi, para que a gente possa trabalhar esse e outros temas. Um abraço a ti, à Vitória e aos ouvintes. Tá aí, então. Conversamos com o doutor Maurício Góes, especialista na área trabalhista. Aqui no Bandeirantes acontece sobre esse tema que certamente vai ganhar escopo ainda maior ao longo